dentro, no jeito de viver. Morar à francesa, que é um modo de morar em que todas aquelas atividades domésticas estão agrupadas em 3 grandes categorias: a de serviço, a de estar e a de repouso. Hoje a França está nas ruas, nos supermercados, nas prateleiras, nas escolas e na pessoa do próprio presidente. Ele não viu nada disso, mas veio aproximar mais os franceses dos brasileiros. Ao contrário do seu colega de muito tempo atrás, o ex-presidente Charles de Gaulle, ele acha que o Brasil é sério sim. Com uma vantagem, diz ele, é um país sério que não perde seu charme, seu entusiasmo. E isso é sua força. Il ne perd ni son enthousiasme, ni son charme, et c'est probablement une de ses grandes forces. Bonsoir. A Secretaria de Finanças sempre foi aberta a informações, no sentido de auxiliar governos municipais e estaduais. E isso é praxe comum. A Prefeitura usou a faculdade de emitir letras dentro dos princípios legais, regulares e lucrativos. Não existe, até esse exato momento, nenhuma evidência, nenhum indício de que haja um envolvimento meu com essa falcatrua dos precatórios. Eu nada tenho a esconder, nada tenho a temer. E em Brasília, a repórter Arlete Milhomem acompanha os depoimentos da CPI dos títulos públicos. Protecionismo contra produtos agrícolas e aves. O frango acabou sendo o prato principal na Fiesp, durante o encontro entre o presidente francês e empresários brasileiros. Diante do auditório lotado, o presidente Chirac fez o discurso que Fernando Henrique gosta de ouvir. Promoveu o Brasil, elogiou a globalização e o Plano Real e garantiu que a França tem o maior interesse em aumentar seus negócios aqui e no Mercosul. Tudo muito bem até chegar a hora das perguntas. 2 apenas. Uma delas do vice-presidente da Fiesp, executivo da Sadia, Luiz Furlan, foi direto ao ponto. Será que os subsídios que são dados pela França de até 30% na exportação de frangos para terceiros países, competindo deslealmente com o Brasil, é uma política de cooperação razoável? Le Mercosul exporte. Na resposta, o presidente Chirac disse que, em relação aos produtos agrícolas, o mundo pratica um diálogo de surdos há 30 anos. Garantiu que o Mercosul exporta 6 vezes mais do que importa da Europa e que o Brasil, então, recebe R$10 a cada real gasto com importações da França. O vice-presidente da Fiesp não ficou satisfeito com a resposta de Chirac. Mais uma prova de que entre o discurso e a prática vai uma longa distância, mesmo quando há presidentes envolvidos. É difícil é ver na prática como é que vai funcionar isso, né, Renato? É verdade. Essa questão foi colocada para o fim do ano. Vai haver uma reunião da França, a Câmara de Comércio dos 2 países, mas a questão do bloco Mercosul com a União Europeia ficou para o ano que vem. Renato, e antes disso, o presidente Clinton vem aqui também. Exato, para defender a parte dele, que é a ALCA, a integração dos países das Américas, do mercado das Américas. A propósito, os empresários paulistas estão divididos. Muitos apoiam essa questão da Europa com o Mercosul, outros acham melhor não fechar os olhos para o mercado americano. O escândalo dos títulos públicos volta às primeiras páginas de alguns dos principais jornais do país. Estado de São Paulo, equipe de São Paulo montou emissão de títulos. Jornal do Brasil, equipe de Pita já tem 3 na mira da CPI. Folha de São Paulo, Pita desviou precatório, disse Ramos. O Globo, o governo do Rio facilita a compra do Banerje. Estado de Minas, Semig amplia a venda de ações. Gazeta Mercantil, Hidrovia reduz custo da soja em mais de 30%. À tarde da Bahia, menor jornada pode dar mais emprego. 0 Hora de Porto Alegre, Secretaria de Cultura divulga as notas do ensino público gaúcho. Jornal do Comércio do Recife, ventania e fortes chuvas deixam Recife sem energia elétrica. A Bolsa de Nova York despencou por causa da apreensão dos investidores com a política de contenção do crescimento econômico americano. As bolsas brasileiras acompanharam o movimento de desvalorização das ações, mas aqui a queda foi bem menos acentuada. O Banco Central está avaliando a proposta de colocar os títulos públicos à venda nas bolsas de valores. Assim, a negociação seria mais transparente. Hoje, as principais bolsas da Europa abriram em baixa. A Bolsa de Frankfurt abriu em baixa de 0,26%. No fechamento da Bolsa de Tóquio, alta de 0,13%.
E a expectativa de novo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos provocou alta do dólar na Europa e no Japão. No Brasil, a projeção de novo déficit comercial para março estimulou a procura por dólares. Resultado, a moeda fechou em alta de 0,32%. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,05 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,03 e vendido a R$ 1,07. Em São Paulo, o paralelo foi comprado a R$ 1,07 e vendido a R$ 1,08. E no Rio, foi comprado a R$ 1,06 e vendido a R$ 1,08. No mercado internacional, o dólar está valendo um marco e 70 fênix, 5,74 francos franceses, 62 pence da libra esterlina e 123,40 ienes. Mais notícias para o planeta Terra. Os governos não cumpriram a promessa de cuidar do meio ambiente feita na Conferência Rio 92. A poluição do ar piorou e o desmatamento continua. Pelo saguão do Hotel 5 Estrelas desfilam ambientalistas de vários países. As roupas exóticas e coloridas chamam a atenção. São os delegados do Rio+5, que vão elaborar um documento para ser encaminhado à ONU em junho deste ano. Numa das primeiras palestras, a ONG canadense Monitor Ambiental mostrou uma pesquisa feita com 25 mil pessoas em 20 países. A pesquisa revelou que 80% dos entrevistados acreditam que as crianças serão afetadas pelos problemas ambientais. 70% consideram que a proteção do meio ambiente é mais importante do que o crescimento econômico. Outra ONG, World Watch Institute, disse que a maioria dos governos falhou no cumprimento das metas da Rio 92. Segundo o representante da organização, as emissões de gás carbônico continuam altas e o desmatamento nas florestas não para. O World Watch Institute propõe a criação do E8, um grupo de 8 países, entre os quais o Brasil, que pode revolucionar a questão do meio ambiente em todo o planeta. Christopher Flavin diz que estes países têm 56% da população mundial e 53% das florestas da Terra, por causa do tamanho da economia, da população e da reserva natural e biológica. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Rússia, Japão, Alemanha e Brasil devem trabalhar juntos para a formação de uma nova agenda global. As repercussões do atentado que matou 7 adolescentes na fronteira de Israel com a Jordânia. E Ricardo Boechat tem uma boa notícia para os fãs do cantor e compositor Milton Nascimento. Agora são 7h45. Bom dia. A da Vale do Rio Doce ainda não acabou. Hoje o BNDES mostra uma nova arma. Ricardo Boechat, vem mais chumbo por aí? Vem mais chumbo por aí nessa questão. E, aliás, eu ia trazer, esqueci de te trazer. Você vê os riscos que a gente passa para chegar aqui cedo ao Bom Dia Brasil. Chumbo? É. Uma bala perdida aqui na padaria do lado da TV Globo. Nosso colega Ivo Cardoso estava tomando lá o cafezinho. Pimba! Uma bala na parede. Mas o tiro de hoje é outro. A privatização da Vale do Rio Doce virou uma guerra. Todos os dias o governo e a oposição trocam tiros para acelerar ou jogar uma pá de cal na venda da empresa. Hoje o disparo vai ser do governo e vai ser dado daqui a pouco pelo BNDES. O BNDES vai divulgar documentos rebatendo todas as acusações da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que quer criar uma CPI para investigar supostas irregularidades na montagem do leilão da Vale. O dossiê vai mostrar, por exemplo, que a corretora Merrill Lynch, que montou o edital de privatização da Vale, não comprou 3 dias depois de ser contratada pelo BNDES a corretora sul-africana SBH. Essa corretora, segundo o BNDES, apenas divulga nas bolsas da África do Sul assuntos relacionados à Anglo-América, uma das interessadas em comprar a Vale. O BNDES também vai contestar que a Vale tenha sido subavaliada em 2 bilhões de dólares. A avaliação da jazida de ouro de Serra Leste, por exemplo, foi bem próxima da que os próprios técnicos da Vale fizeram. Num ponto, porém, o BNDES vai concordar com os deputados. As reservas de urânio da Vale, de fato, não foram incluídas no preço da empresa. Mas por uma razão muito simples, elas não valem nada em termos comerciais. Isso porque o Brasil proíbe em sua Constituição que particulares façam qualquer negócio com minerais nucleares. Os deputados não sabiam, mas o urânio da Vale não será privatizado. Uma boa notícia para terminar. O cantor Milton Nascimento vai ter alta até amanhã da clínica em que está internado há 2 semanas aqui no Rio. Ele continua muito magro, mas melhorou bastante.
Alguns médicos que cuidaram de Milton Nascimento me disseram ontem à noite, não oficialmente, que a doença do artista é de fundo nervoso, a anorexia, uma doença que não permite a pessoa ter apetite para comer. É perfeitamente curável com um tratamento adequado. Ainda bem. Ainda bem. Boa notícia para um fim de semana, uma boa notícia que a doença do Milton Nascimento é perfeitamente tratável, né? E a safra agrícola deste ano deve chegar a 81 milhões de toneladas de grãos. A previsão do Ministério da Agricultura é de que a colheita vai ser um novo recorde por causa do aumento da produtividade. Vamos agora às cotações de alguns produtos da Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. O milho foi vendido a R$ 7,22 a saca, a soja foi negociada a R$ 15,39 e a arroba do boi gordo foi vendida a R$ 25,04. E o café, como sabem muito bem, plantadores e exportadores, teve uma semana com preço acima de R$ 240. A comemoração no interior paulista já dura mais de um mês, quase 2 meses. Vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. E aí, Chico, café para todo mundo, café exportado. Será que o cafezinho, a qualidade do cafezinho aí pelo Brasil afora, São Paulo também, pode melhorar com isso tudo? Bom, Renato, qualidade a gente não sabe ainda. Não dá para garantir qualidade, mas quantidade você vai ver, tem café aí da Copom. Depois de terem erradicado quase toda a plantação de café do estado de São Paulo, na década de 80, agora os produtores voltam a festejar. Em Nova Alta Paulista, fica na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, os investimentos voltaram a toda o cafezal. Na década de 80, eram 100 milhões de pés de café na região da Alta Paulista. Hoje, 20 milhões. Mas esse número já foi um sinal de decadência. O café está voltando a ser uma cultura rentável e os produtores estão dispostos a investir. Primeiro, porque o preço está bom. Segundo, porque os custos diminuíram. O solo desgastado está sendo corrigido com ideias simples, como o cultivo de uma planta leguminosa, a mucana anã, usada como adubo. Mudas enxertadas estão conseguindo evitar o ataque dos nematóides, a principal praga que acabou com muitos cafezais na região. Cafés mais resistentes e mais produtivos são sinônimo de poucas perdas e lucros redobrados. O produtor Nelson Augusto da Cruz quer replantar os 18 mil pés de café que tinha. Hoje só sobraram 4.500, mas segundo ele vale a pena investir na cultura, que rende 60% de lucro e parece ser um bom negócio. O preço melhorou. O café, 2, 3 anos atrás, a turma queria $90, o povo. Hoje está R$180. Então quer dizer que o café compensou. Compensou. Bom para o café e bom para os bancos que não perdem tempo. A qualquer momento inventam uma nova taxa. Agora, quem é obrigado a transferir o próprio dinheiro entre duas contas diferentes já tem mais um peso no bolso. Os bancos descobriram um novo filão para cobrar pelo serviço. Depois da CPMF, muita gente passou a usar o DOC-D, aquele documento para escapar do imposto sobre o cheque. Normalmente, não se pagava nada pelo DOC-D. Mas o Banco Central fez uma pesquisa entre janeiro e fevereiro e descobriu que 16 bancos passaram a cobrar pelo serviço. A menor taxa é R$ 5,50 e a maior, R$ 50. R$ 50 pelo DOC-D, Renato. E a gente reclamando do CPMF, veja só. Mas essa questão das tarifas bancárias é aquela velha história, é comparar e pagar a menor a que mais convier. E muita gente, até já entrevistada aqui pelo Bom Dia Brasil, preferiu algumas tarifas mais caras, sabendo que o serviço daquele banco era melhor. É uma questão de escolha do mercado, é a lei do mercado. Você não acha, não? Afinal, você gosta de pagar tarifas mais altas e ter um serviço melhor, ou você vai para a tarifa baratinho para os grandes bancos? Eu prefiro não pagar a tarifa mais alta e ter um bom serviço. O sujeito já deixa o dinheiro dele no banco, entendeu? O banco tem que remunerar esse dinheiro que está lá. Você vai pagar para manutenção, manutenção de conta você tem que pagar. Chico, mas você sabe que é assim na maioria dos países do mundo, os serviços bancários são cobrados como serviços? Sim, só que aqui você tem 61 bancos pesquisados, só 9 reduziram tarifas, o resto todo aumentou. Essa coisa que o mercado podia puxar para baixo. Eu acho que vai acabar puxando. Pode ser que puxe, Chico. Esperemos.
Dor, revolta e muitas perguntas. É o dia seguinte do massacre de 7 jovens israelenses na fronteira entre Israel e Jordânia. Um soldado jordaniano disparou contra um ônibus de estudantes que passeava pela Ilha da Paz, uma área rural perto do Rio Jordão. Durante a madrugada, a família e os amigos das estudantes se reuniram para rezar pela vida das jovens assassinadas e pelas 6 pessoas feridas no ataque. A revolta e o sofrimento muito grande agravam os temores de que isso represente um retrocesso nas conversações de paz no Oriente Médio. Os jornais israelenses mostraram a foto do soldado que disparou contra o ônibus. Nós vamos a Londres, onde o correspondente William Vac conversa com a gente sobre a tensão no Oriente Médio, que agora ficou muito mais agravada. William, até que ponto o atentado de ontem compromete realmente o processo de paz entre Israel e os vizinhos árabes? Eu acho que diretamente não, neste momento. O problema é muito mais grave. Um banho de sangue como esse, que ocorreu no momento em que o processo de paz estava praticamente empacado, paralisado, ele adiciona um componente psicologicamente imprevisível, eu diria até incontrolável. Principalmente do ponto de vista do primeiro-ministro de Israel, que já sofria pressões internacionais muito fortes, agora ele sofre uma pressão interna, emocional, muito grave. É praticamente imprevisível nesse tipo de situação fazer qualquer profecia, Renato. Agora, você acha que do lado dos palestinos houve alguma reação, pode haver alguma reação? Porque a gente nunca sabe se jordaniano tem ligação com o palestino ou não, quer dizer, fica uma coisa meio nebulosa. O que o pessoal de Arafat pode dizer ou disse até agora? Bom, o Arafat, que vinha agora recebendo uma espécie de dividendo da pena internacional, como o primeiro-ministro israelense estava no papel do bandido, de acordo com a imprensa internacional ultimamente, e Arafat no papel de mocinho, um acontecimento desse tipo complica muito a situação política do Arafat. Ele convocou para amanhã uma reunião internacional em Gaza, da qual participariam até um representante dos Estados Unidos. Agora, essa compreensível situação de dor, de raiva, de desespero em Israel, coloca Arafat de novo na parede. O problema mais grave, na minha opinião, é, como você também sabe, no Oriente Médio, o ato de um extremista, um crime cometido por um extremista, acaba, em geral, recebendo uma resposta do mesmo padrão, crimes cometidos por outros extremistas. Renato. E é verdade, e a espiral da violência continua. Esse massacre das estudantes israelenses e a tensão no Oriente Médio são destaques nos jornais internacionais de hoje. Vamos às manchetes. Herald Tribune, jordaniano, abre fogo e mata 7 jovens israelenses. Em Londres, The Independent, massacre na Ilha da Paz. The Times, massacre de 7 meninas na Colina da Paz. Financial Times, morte de estudantes agrava a tensão no Oriente Médio. Daily Telegraph, britânicos escapam da anarquia na Albânia. Le Monde, em Paris, justiça intensifica a luta contra a pedofilia. El País, em Madrid, queda histórica da inflação deixa a Espanha mais perto da União Monetária Europeia. Na Alemanha, Süddeutsche Zeitung, governo federal entra em acordo com os trabalhadores das minas de carvão. Frankfurter Allgemeine, soldado jordaniano mata 7 estudantes israelenses. Clarim, em Buenos Aires, a mesma manchete, soldado jordaniano mata 7 israelenses. Nos Estados Unidos, New York Times, albaneses se armam ou se escondem em suas casas. Wall Street Journal, americanos fogem da Albânia tomada pela anarquia. Uma delegação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa chega hoje à Albânia para conversar com o presidente Sali Berisha. O local do encontro é mantido em sigilo. Essa é uma cartada para tentar solucionar a crise no país, que hoje é o símbolo do caos. Depois de tomar todo o sul do país, os rebeldes albaneses chegaram ontem à capital Tirana, onde saqueiam armas e comida. O que resta do governo enviou um grupo de tanques de guerra para tentar salvar os prédios federais. Hoje cedo, vários helicópteros militares sobrevoaram a cidade. Alguns pousaram num estádio que fica perto da Embaixada Americana e também dos prédios do governo. O presidente americano Bill Clinton foi levado agora há pouco para um hospital em West Palm Beach, na Flórida. Mas a Casa Branca já avisou que não é nada grave. O presidente americano torceu o joelho direito quando escorregou numa escada. Os assessores do presidente Clinton brincaram, dizendo que a única consequência grave do acidente vai ser a ausência de Bill Clinton na partida de golfe do fim de semana.
Um avião militar iraniano caiu agora de manhã no norte do Irã com 80 pessoas a bordo. As primeiras notícias são de que todos os passageiros sobreviveram. O acidente foi a 39 quilômetros da cidade de Mashhad. Romário é absolvido. Cafezinho é condenado pela briga no jogo Flamengo e Madureira. Aparecimento como muitos já desapareceram na história do Brasil. O primeiro órgão de tubo surgiu no ano de 260 a.C. e foi inventado não por um músico, e sim por um engenheiro, o que explica esse sofisticado sistema de ar para a emissão de sons. Cada tubo corresponde a uma nota e é, na verdade, uma flauta. Esse instrumento aqui, que nem é um dos maiores, tem 1.700 tubos, 1.700 flautas. Nas partituras, pautas para teclados e pedais. E o motor mantém constante a pressão do ar. Pressão que antes da eletricidade era mantida com muito esforço. Este órgão de 1914 ainda mantém os pedais para esse serviço. Quantas pessoas teriam que fazer esse trabalho? O tamanho do instrumento, né? Órgãos grandes em que tinham 6 pessoas tocando fole, eram com os pés, não eram com as mãos. Eles seguravam em barras, né, para se firmar e tocavam um pé em cada fole, como se estivesse caminhando. A professora Doroteia está preparando um catálogo com esses instrumentos. Construídos para durar mais de 300 anos, cada um deles tem uma característica diferente. Ele é o mais imponente de todos os instrumentos, né? Ele é o maior, ele é o mais complicado. Eu acho que aí se manifesta bastante, assim, essa maravilha que é o ser humano, né? A capacidade do ser humano de criar uma coisa desse tipo, e que eu acho que só pode ser alguma coisa divina, essa capacidade que a gente tem. A minha sensação é que estou gozando de um pedacinho do céu. Leilane Disotto Maria Carpo, que Bach tocava, produzia a música divina. O Renato, que gosta de música erudita, sabe que não existe nada capaz de tocar essa tocata e fuga de Bach no seu órgão desse tamanho, né, Renato? Chico, era exatamente isso que a gente estava comentando aqui, que o órgão é um instrumento importantíssimo. Feito para Bach, hein, Renato? Eu acho que o órgão é o início e continua sendo a explicação da música, né? É preciso preservar, sem dúvida, Chico. O romance de Marco Antônio e Cleópatra muda de época. O intenso romance é passado num castelo medieval e a interpretação de Vanessa Redgrave provoca paixões. Vanessa Redgrave, aos 60 anos, faz o papel de Cleópatra pela 7ª vez e jura que esta é a última. Uma oportunidade rara. Não é sempre que se pode ver esta interpretação magnética nos palcos de Nova York. Ela dirige a peça e veste a personalidade da Rainha do Nilo com determinação, coragem e a capacidade de revelar toda a história de vida do personagem em apenas um gesto ou uma frase. David Harewood, um ator de 31 anos, faz o papel de Antônio na peça. Fora do palco, dizem que ele é o atual interesse amoroso de Redgrave. Até ele admite, quando estão juntos em cena, muitas vezes o ator perde a deixa da própria fala, vidrado na interpretação de Vanessa Redgrave. A temporada de Antônio e Cleópatra aqui no Public Theatre terminaria no dia 30 de março, mas os ingressos esgotaram tão rápido que o teatro decidiu ampliar a programação. A peça agora só vai fechar no dia 5 de abril. Fim de tarde no Guggenheim, o Museu da Rua 89, em frente ao Central Park. Pouca luz, muito sossego e o jazz para complementar. Quem já pagou para entrar e ver as exposições do museu, ouve música de graça às sextas e sábados, a partir das 5 da tarde. O Old Beat Jazz Series termina em abril e recomeça em julho com a programação musical do verão. A escola de dança do coreógrafo Elliot Feld está sendo elogiada por toda a imprensa nova-iorquina. A temporada de 1 mês e meio começou na semana passada. Os bailarinos
bailarinos estudam os movimentos clássicos, mas exploram no palco novas possibilidades de expressão do corpo em movimento. A luz e os figurinos também privilegiam a criatividade em um espetáculo bem-humorado e cheio de energia. Um artista gráfico brasileiro a serviço da ciência recria no computador o rosto de uma múmia de 2000 anos. E os filmes de baixo orçamento, roteiro esquisito e monstros horrorosos fazem o maior sucesso na Feira do Filme Americano. Agora são 8h15. De volta a São Paulo, Deep Purple, a maior banda de hard rock do planeta. Dias 18, 19 e 20 no Olímpia. Deep Purple, você não pode perder. Ford Fiesta, sem aumento, sem entrada, com até 50 meses para pagar e a primeira prestação só após 45 dias. Não perca esta homenagem ao Dia Mundial do Consumidor nos distribuidores Ford. Leia a revista Criativa. Você é o que você lê. Eles só queriam aprender os segredos das artes marciais, mas acabaram numa tremenda encrenca. Quero que sigam e matem aqueles dois e qualquer pessoa com quem eles conversem. Dois lutadores do barulho, nesta sexta, na Sessão da Tarde. Múmias. Começa hoje no Museu Britânico em Londres essa exposição curiosa. Retratos de múmias egípcias. Na mostra, o trabalho de um brasileiro que, com a ajuda do computador, recriou o rosto de uma múmia de mais de 2000 anos. O paulista João Campos é o melhor amigo dos cirurgiões da Universidade de Londres. Sua missão? Elaborar programas de computador sofisticados para aperfeiçoar o trabalho dos médicos. 4 anos atrás, João Campos registrou a beleza em computador. Recrutou gente bonita em uma agência de modelos e, com raio laser, transferiu para o computador cada traço do que ele chamou de ideal de beleza. O programa já é usado por cirurgiões plásticos na operação de deformidades no rosto. O produto com a marca do cientista brasileiro que está dando o que falar é outro. Em vez de uma modelo, a experiência dessa vez foi com uma múmia egípcia. Esta é a múmia que desafiou o cientista brasileiro. Ela tem 2000 anos e pertence à Universidade de Cambridge. A antropologia coube descobrir que a mulher mumificada era romana, professora de línguas e que morreu muito jovem. A tarefa de João Carlos era desvendar uma outra face dela. Quer dizer, reproduzir seu corpo e seu rosto, mas com uma condição. Ele nem sequer podia tocar na múmia. João Campos trabalhou um mês nessa missão sem descanso. Para não estragar o sarcófago, ele submeteu a múmia a um exame completo de tomografia. O resultado de 600 exames foi lançado no computador, que montou o esqueleto da múmia. Através de um programa em 3 dimensões, o cientista estudou o crânio em detalhes e definiu as linhas do rosto da múmia. Por fim, uma pintura dela, encontrada no sarcófago, foi projetada no rosto, definido pelo computador. Aí está a professora de línguas chamada Hermione, sobrinha de imperadores, mumificada no Egito 2000 anos atrás. A arqueologia quer usar a técnica para estudar novas múmias, e João Campos não poderia receber recompensa maior. A partir de hoje, o trabalho do cientista brasileiro está em exibição no famoso Museu Britânico. Afinal, ele é o primeiro a reconstruir o rosto de uma múmia em computador. Todas as horas, as noites que você passou sem dormir e o sábado e o domingo que você gastou trabalhando faz você pensar, valeu a pena, porque você tem essa satisfação e você sabe que isso repercute atualmente e vai no futuro trazer benefícios. Sem dúvida nenhuma, uma grande curiosidade, né? Eu sempre tive curiosidade. Era o que você esperava? Era, eu queria saber como eram essas pessoas. Eu também né? queria saber. Achei fascinante essa história. Com certeza.
Hollywood insiste nas produções com efeitos especiais e muita ação. É o cinema que mais rende dinheiro. Mas o começo, para quem quer fazer cinema nos Estados Unidos, é sempre igual. Orçamentos bem modestos, roteiros que às vezes nem saem do papel. Ana Maria Baiana mostra o caminho das pedras para quem tem a cabeça cheia de ideias e imagens. Suponha que você tem uma grande ideia para um filme. Agora, suponha que você não tem um tostão furado e nenhum contato com os poderosos chefões de Hollywood. Aonde é que você vai para tornar o seu projeto realidade? Provavelmente aqui, o Loews Hotel de Santa Mônica. Durante 8 dias no início da primavera americana, este hotel na beira da praia de Santa Mônica se transforma numa grande feira do cinema, o American Film Market. Visto assim do alto, o visual se parece mais com os círculos do inferno de Dante. Mas aqui, neste labirinto de escritórios, nascem praticamente todos os filmes que não têm pai nem mãe nos grandes estúdios. Cada escritório representa uma produtora abarrotada de ideias e projetos, muitos dos quais não saíram nem do papel e existem apenas nos cartazes que cobrem as paredes. O dinheiro para realizar tantos filmes virá do povo que circula pelos corredores, os representantes dos distribuidores internacionais. A coisa funciona mais ou menos assim. Digamos que eu seja o representante de uma distribuidora brasileira. Barr Potter aqui é o presidente de uma grande distribuidora e produtora americana, no caso a Largo Entertainment. O que ele vai tentar fazer é me convencer que os projetos que ele tem, embora muitos deles nem tenham saído do papel, são absolutamente sensacionais. Barr sabe o que faz. Ele vende filmes como o gerente de uma concessionária vende carros. Sex, power, politics and murder. Um thriller de suspense ainda em filmagem, estrelado por Melanie Griffith e Tom Berenger, é um bom negócio para o mercado brasileiro, ele diz, porque oferece doses certas de sexo, poder, política e crime. Imagine what it would have been like if Elvis were alive today. Um filme com Harvey Keitel no papel de Elvis Presley deverá cair bem com as plateias que gostam de coisas fora do comum. Tudo Barr garante, com boas histórias, atores famosos e o mais alto nível de qualidade e comercialismo. They're getting a picture with commercial elements in it. The Toxic Avenger Part 2. People of Tromaville, the Toxic Avenger's back. Mas nem tudo é alta classe nas trincheiras do American Film Market. Essa galera aqui tem certeza que os seus filmes são absolutamente sensacionais e é uma das turmas mais batalhadoras do mercado. A turma sui generis da Troma Pictures representa um outro polo dos independentes que assolam os corredores. Seu astro principal hoje em dia é este aqui, o Vingador Tóxico. Mas em outros tempos já foi um Kevin Costner em início de carreira. Os seus filmes são todos sobre monstros, gosma e mocinhas seminuas. Ou seja, sucesso garantido no mundo todo. Nosso principal problema, diz Lloyd Kaufman, presidente da Troma, é essa concorrência desleal dos filmes classe A. Mas nossos filmes são melhores, porque promovem a paz mundial. One of the fine things about Troma is we have contributed to world peace through celluloid. Guns, guns and guns. Take care of that gun. Vamos abrir. É verdadeiramente o lixo total. Mas tem gosto para tudo, né? Uma última informação. O primeiro-ministro da Albânia, Bashkin Fino, está neste momento reunido com os enviados da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. O encontro está acontecendo num navio italiano no Mar Adriático. O presidente Sali Berisha não apareceu. Há boatos de que ele tenha abandonado o país. Até mesmo o ex-ministro da Defesa da Albânia, Safet Zulali, fugiu do caos. Seguiu para a Itália com a família e outras 70 pessoas. O Bom Dia Brasil fica por aqui e nós voltamos na segunda-feira. Tenham um bom dia e um ótimo fim de semana. Até segunda, aproveite bem o seu fim de semana. Que coisa, hein? Os caras estão abandonando.
Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. A melhor rentabilidade com CPMF por conta da casa. Globo e você, tudo a ver. Dia 31, estreia O Amor Está no Ar. Quem tem Globo, tem tudo. Salsa e merengue internacional. Som livre. Angélica apresenta Angel Mix. Capacitado, um grande profissional, sempre para responder suas perguntas. Esse foi nosso quadro de saúde no